Fala aí, pessoal, tranquilos? Vamos continuar então essa aula de organizações internacionais. Nós vamos falar hoje da OMC e nós vamos falar dos BRICS, certo? Lembrando que eu já havia citado a OMC quando eu falei da questão aqui da OCDE, né? Organização para a Cooperação e o Desenvolvimento Econômico, tá? Eu citei isso porque eu falei que foi feito um pedido em 2019, né, para o Brasil ingressar como um membro, né, o Brasil fazer parte aqui desse grupo, né, da OCDE. E caso o Brasil ingressasse nesse grupo, ele perderia essa condição chamada TED, beleza? Então, vamos explicar primeiramente, né, o que é a OMC, essa questão dos objetivos, tá? Para a gente poder chegar nos dois últimos itens aqui, ó, as rodadas de negociação, né? Que nós estamos na rodada de Doha, por incrível que pareça, está indo para, né? Olha isso, 20 anos, hein, pessoal? E não fechou ainda. Explicar para vocês o que são essas rodadas, tá? E explicar o que é a tal da TED, beleza? Bom, OMC então, Organização Mundial do Comércio, né? A Organização Mundial do Comércio, pessoal, ela foi criada como esse nome em 1995, tá? E ela substituiu o GATT, né? Acordo Geral de Tarifas e Comércio, que foi criado em 47. Eu falei para vocês de GATT, né? Quando eu falei no capítulo 2, se não me engano, né? Da frente B, acho que foi isso mesmo, capítulo 2 da frente B, eu comentei com vocês a criação do GATT, que a ideia era fazer uma organização, né, por países capitalistas, onde a questão tarifária ela seria, né, meio que padronizada, né? Não vamos falar unificada, mas padronizada, tarifas reduzidas, facilitar a ideia do livre comércio. Esse era o principal objetivo do GATT. Como vários países foram entrando ao longo dos anos, né, e depois, já nos anos 90, já pensando aí no pós-Guerra Fria, né, nós temos o fim da União Soviética, o fim do socialismo na Europa Oriental, né, da Cortina de Ferro, a unificação da Alemanha. Então houve a ampliação do GATT. Muitos países começaram a entrar, inclusive países que eram socialistas, tá? A própria Rússia, ela acaba entrando, tá, no GATT, depois, né, que virou OMC. Como houve uma ampliação desses membros, nós temos então a formação do nome OMC em 1995, para se tornar algo mundial, ó, tá? Por isso o nome Organização Mundial do Comércio, né? Uma organização que a gente chama aí internacional e que a gente fala que é multilateral. Já vou falar o que é esse multilateral, beleza? Então, 95. Hoje, 164 membros, né, que fazem parte aí da OMC. Lembrando que na ONU, né, nós temos como países reconhecidos 193 membros, tá? Então tem alguns países aqui que não entram, por exemplo, no OMC, né, que não acabam fazendo parte aí desse grupo aqui de negociações. Dá para a gente citar alguns países africanos, né? Dá para a gente falar a própria Coreia do Norte, países que não tem essa questão aí tarifária, né, para poder entrar nessa Organização Mundial do Comércio, beleza? Objetivos, pessoal, olha só. Fórum de negociações, tá? Esses fóruns, eles acontecem basicamente em cima dessas rodadas de negociações, certo? Acordos para reduzir os obstáculos ao comércio internacional. Isso, então pode colocar aí, pessoal. Fim dos subsídios agrícolas, tá? Eles não querem, a OMC ela luta contra subsídio agrícola. Pode colocar aí o que seria esses obstáculos, tá? E fim de práticas protecionistas, beleza? Práticas protecionistas, barreiras protecionistas. A ideia de não ter as barreiras protecionistas é exatamente facilitar o livre comércio entre as nações. A ideia de não ter, né, subsídios, né, entre eles o agrícola, que é o mais combatido, mais lutado aí, né, nessa Organização Mundial do Comércio, é para poder facilitar então as trocas comerciais, beleza? Bom, fortalecer o multilateralismo. O que é multilateralismo? Ó, multilaterais, né? Laterais a gente fala de futebol, né? A gente está falando de pontas no caso, mas vamos pensar em lateral como se fosse pontas, né? Áreas, vai, de um quadrado, de um retângulo, sei lá. Se a gente fala de multilateral, a gente está falando de vários lados, né? De várias áreas laterais, certo?
e não, por exemplo, uma bilateralidade. Quando você tem um acordo entre Brasil e China, você fala que é um acordo bilateral, tá? Quando a gente tem acordos dentro da OMC entre várias nações, né, a gente fala que elas pegam vários lados, então são multilaterais, tá? Essa seria a ideia, acordos multilaterais, beleza? De vários lados. Então, a ideia da OMC é favorecer um acordo entre vários países, e não só entre um grupinho ou dois países, beleza? Por isso, multilateralismo. Bom, próximo, rodadas de negociações. O que são essas rodadas de negociações? Nós estamos falando atual aí da rodada que não fechou ainda, tá? Que é a rodada de Doha, Doha no Catar, que começou em 2001 e continua, né? O que foi que aconteceu, pessoal? Quando tem uma rodada de negociação, significa dizer que nós temos os países, né, literalmente sentados numa mesa de negociação debatendo práticas para poder colocar o livre comércio em vigor, né, para poder combater obstáculos, tá? Subsídios e, no caso, práticas protecionistas. A rodada de Doha, pessoal, nós tivemos especificamente o Brasil, a China, e olha só uma curiosidade, a China entrou em 2000, tá? Na OMC, certo? Então, ó, Brasil, China e Índia se levantando a mão, literalmente falando assim, não, a gente não aceita mais o subsídio agrícola, certo? Isso em 2001. E o documento, né, uma rodada de negociação, ela tem um documento para ser assinado. O documento que seria assinado seria esse documento exatamente para poder combater o tal do subsídio agrícola. Resultado, a rodada não foi fechada. Estados Unidos, alguns países europeus, como a França, tá? Como a própria Holanda, como a própria Bélgica, também se negaram a assinar esse acordo porque são países que concedem subsídios. E eles falaram, não, a gente não vai parar de conceder subsídio. Resultado, a rodada de Doha não terminou. Só um detalhe, né? Como o Brasil, a China e a Índia, eles se levantaram contra essa, né, essa ideia, essa prática dos subsídios, nós tivemos a criação, lembra que eu falei para vocês, ó, 2 anos depois do G20, que é uma cutucada ao G20 econômico, tá? Mas esse G20 é um G20 voltado especificamente ao comércio e à agricultura. Lembra que eu falei para vocês o seguinte, tá? Por que ele é voltado ao comércio e agricultura? Porque entre os objetivos eles estão lutando para pôr fim às práticas que distorcem o comércio e a produção agrícola. Subsídios e práticas protecionistas. Deu para perceber? Quem são os líderes desse G20? A gente já viu aqui. Brasil, China e Índia. E outros países que acabaram sendo convidados para participar desse grupo. Tá? Então, o G20 Comércio e Agricultura, ele é resultado do não fechamento da rodada de Doha de 2001. Não por acaso, o G20 Comércio e Agricultura ele surgiu no ano de 2003. Deu para entender como as coisas se relacionaram? Como as coisas acabaram fazendo aí uma junção de fatos, certo? Então foi basicamente isso que aconteceu, tá? Bom, e permanece a tal rodada de Doha em aberto. Não temos a menor ideia de quando isso aí vai fechar, de quando eles vão chegar no acordo, tá? Brasil, China e Índia não aceitam a questão dos subsídios, Estados Unidos e alguns países europeus não aceitam não fornecer subsídios e fica nesse impasse. A rodada fica, né, sem um documento, né, de fechamento. Tranquilo? Bom, falei para vocês também que, falei agora há pouco, né, isso, que o Brasil ele queria entrar na OCDE, ele fez o pedido em 2019 e, caso o Brasil entrasse na OCDE, ele perderia a condição de tratamento especial diferenciado, a TED. Tá? O que é essa TED? Cerca de 40 países, entre eles o Brasil, como eu falei para vocês, o México está nessa, tá? Eles têm uma condição chamada de TED, Tratamento Especial Diferenciado. Qual seria essa ideia? Tá? Como eles entram na OMC como grupo de países emergentes, certo? Eles têm tarifas reduzidas para os produtos circularem. Por exemplo, o produto brasileiro que vai entrar num país europeu, ele entraria com tarifa mais baixa. E aí a ideia seria favorecer determinado produto, certo? Então, ó, tratamento especial diferenciado, por isso que a gente fala TED. Agora, se o país ele entra na OCDE, ele perde a TED,
ele não teria a TED. Essa é a ideia. Tá? Por que ele perde a TED? Porque, teoricamente, para fazer parte da OCDE significa dizer que você está alçando a categoria de um país desenvolvido e não de um país emergente. Ou seja, se você é desenvolvido, você consegue competir de igual para igual. Por quê? Vai padronizar tudo. Lembra que a gente viu isso? Ó, políticas públicas entre países ricos. A ideia é fazer um negócio padronizado. Por um lado é bom, que ia forçar o Brasil a melhorar muita coisa internamente. Por outro, é ruim, porque pode perder essa condição e o Brasil pode perder dinheiro. Então, é saber mexer com essa ideia da TED e de entrar ou não no OCDE. Tá? Tem os dois lados da moeda, não sei qual seria o peso disso para o Brasil de repente, certo? Bom, então espero que vocês tenham anotado isso, depois eu vou querer ver essas anotações, tá? O que é TED, eu quero ver qual a condição, certo? Que o país tem que ter para estar na TED, o que dá essa condição, beleza? Depois eu vou descrever isso na atividade. Bom, próximo, BRICS, tá? Vocês já cansaram de ver isso, ó. Brasil, Rússia, Índia, China, África do Sul, BRICS. 5 países, né, que receberam essa denominação em 2001, tá? Porque se caracterizaram como um grupo de países que estavam num crescimento econômico muito elevado ali nos anos 2000, projeção de crescimento muito elevada, certo? Só para ter uma noção, eles têm algumas características em comum, esses países que fazem parte dos BRICS. E aí eu quero que vocês façam o seguinte, vocês vão pegar e colocar assim, ó, características, 2 pontos. E vocês vão colocar 5 setinhas, e nós vamos falar das características, certo? Em cima dessa análise. Primeira característica comum, pessoal, dá uma olhada aqui, ó. Todos eles são países que possuem uma população numerosa, certo? Então pode colocar aí, população numerosa, primeira característica. Segunda característica dos BRICS, pessoal, pode colocar aí, elevado crescimento econômico no início dos anos 2000, certo? Terceira característica, pessoal, podem colocar aí também. Eles possuem um PIB elevado. Alto crescimento do PIB, certo? Terceira característica. Quarta característica, pessoal, pode colocar aí que eles têm enormes riquezas em matérias-primas. Bom, se eles têm enormes riquezas em matérias-primas, eles são exportadores desse grupo de produtos. Pode colocar aí, ó, grandes exportadores de commodities, certo? Na quinta característica. Beleza? Bom, vamos então entrar agora nos objetivos, para a gente poder entender aqui como é que funciona. Primeiro objetivo, aumentar sua participação nos rumos econômicos do planeta. Claro, eles têm poder para isso, eles têm gente. Né? Eles têm mercado consumidor, eles têm matéria-prima, tá? Então, eles podem sim aumentar e aumentaram muito, beleza? No rumo do planeta, né? A gente, só de falar de China e Índia, a gente está falando de 1/3 da população mundial, beleza? Opa! Bom, maior inserção na política econômica, sim, querer bater de frente com um grupo de países que a gente chama de tríade. A ideia é começar a ameaçar a tal da tríade, que é composta por Estados Unidos, Japão e União Europeia. Tá? Seja por participação em organismos multilaterais. Opa, olha aqui. Nós tivemos a criação em 2003 de um G20, que é basicamente composto por vários países dos BRICS. Se a gente for ver aqui, ó, Brasil faz parte, né? A única que não faz parte aqui é a Rússia. Ó. Brasil, África do Sul, China e Índia. Eles pertencem a um organismo multilateral, certo? Então eles têm poder, né, de entrar nisso, tá? Seja reforçando entre si posicionamentos e parcerias comerciais e tecnológicas. Bom, esse final, parceria comercial e tecnológica, dá pra gente falar que o auge aí dos BRICS foi isso, ó, a criação do chamado NDB, tá? New Development Bank, ou Novo Banco de Desenvolvimento, criado em 2014. Esse banco, pessoal, ele também é chamado, pode colocar na frente aí, ó, popularmente chamado de Banco dos BRICS,
tá? Ele recebe esse nome, New Development Bank, novo banco de desenvolvimento. Qual a ideia desse banco? Lembra quando eu falei para vocês da criação do FMI? A criação do FMI, lá, né, na conferência de Bretton Woods, era para emprestar dinheiro, lembra? Eu falei, emprestar dinheiro para o país que estava em crise econômica, né, que estava precisando de grana. O novo Banco de Desenvolvimento, esse Banco dos BRICS, ele também vai emprestar dinheiro. E aí a ideia é emprestar dinheiro com juros mais baixos, para poder pegar, por exemplo, país subdesenvolvido, para poder pegar país emergente também, né, país em desenvolvimento. Então, virou uma alternativa. É lógico que não tem o mesmo tanto de capital que tem o FMI, por exemplo, né, acúmulo de capital, mas tem grana e essa grana, os países que compõem os BRICS, eles disponibilizam uma parte, né, do capital para ser aplicado nesse novo Banco de Desenvolvimento e a ideia do banco é emprestar dinheiro para países que precisa, com uma taxa mais baixa, com uma tarifa mais baixa, certo? Sendo um rival ao FMI. Isso é muito interessante, foi criado em 2014 e, ó, estamos em 2020, está funcionando bem o negócio. O banco funciona bem, tem feito bastante empréstimo. Muitos países têm optado por pegar dinheiro do Banco dos BRICS. Beleza? Fechou então, pessoal? Nós vimos então a OMC e nós vimos os países que compõem o BRICS. Fechou? E terminamos essa aula de atualidades. Beleza, pessoal? É nóis. Então, deixarei a atividade depois lá para vocês. Falou!